Irmãos, é muito gratificante estar aqui com vocês mais uma vez. Eu não sei se vocês lembram, algum de vocês lembra de mim. Eu já estive aqui nesta igreja. Eu acredito que não, já faz um tempo, né? Alguém lembra? Eu acho que... eu já teve. Tá bom, que legal. Então eu estive aqui, eu não sei a convite de quem, mas já estive aqui. E achei aqui a igreja muito aconchegante, os irmãos acolhedores, né? E graças a Deus estou aqui de novo para compartilhar a mensagem de Deus para os irmãos. E eu fico muito preocupado, irmãos, eu confesso para vocês, eu fico muito preocupado toda vez que eu sou convidado para pregar numa igreja. Como eu falei, sou pregador leigo, e só Deus para ter misericórdia de nós, para que possa estar usando um pecador como eu para falar da sua palavra. Eu não sou digno. Deus é perfeito, Deus é tremendo, né? Uma coisa que me deixa muito assim grato, né? Por Deus ter que trago a existência, e eu estou tendo a oportunidade de conhecer esse Deus maravilhoso que Ele é, né? E uma mensagem que me chamou muita atenção é esta mensagem aqui, como as 10 maneiras de identificar a igreja de Deus. As 10 maneiras de identificar a igreja de Deus. A pergunta que não quer se calar dentro do nosso movimento, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vocês têm certeza absoluta que a igreja que você faz parte é a igreja verdadeira? Sim ou não? Amém? Amém. Então, é necessário que nós tenhamos essa convicção. Sabe por quê, irmãos? Porque assim, infelizmente, tem muitas pessoas que saíram do nosso meio, não faz parte mais do nosso movimento, saíram da nossa igreja, e alguns estão desigrejados, não vai à igreja nenhuma. Mas o que me chama muita atenção, sabe o que é que os que saem da nossa igreja, ele vai para uma outra igreja. Um movimento que me chamou a atenção, que saiu da nossa igreja e pessoas foram para esse movimento, foi por espiritismo, que não tem nada a ver. Outro foi para a igreja pentecostais e outro foi para outras igrejas. Agora, por que isso acontece? Porque às vezes nós estamos aqui na igreja adventista, mas temos dúvida se esse realmente é o verdadeiro movimento. Será que a igreja adventista é a última, quer dizer, a igreja que Deus deixou aqui na terra para levar a mensagem de Deus? A última mensagem? Será que nós temos convicção disso? Então é muito importante que nós tenhamos essa convicção, entendeu? Por motivos vários aí, pode acontecer a gente ficar fraco na fé, sair da igreja. Não estou dizendo que isso vai acontecer com vocês, Deus que livre e guarde, mas se de repente isso acontecer, você não vai para outra igreja, porque você tem convicção que a verdade está aqui, nesta igreja. Você não está vindo porque você está fraco na fé, mas no dia que você resolver voltar à comunhão com os irmãos, não vai para outra igreja que não seja adventista sétimo dia, porque a igreja adventista, de toda a luz que já foi revelada, a igreja adventista é que tem a maior luz. Interessante que foi perguntado para o pastor Alejandro Bulhão. Alejandro Bulhão, ele é uma pessoa muito sábia. Eu gosto muito das mensagens de Alejandro Bulhão. E ele falou da igreja, das mensagens, deu um estudo bíblico para uma pessoa de uma igreja, talvez, se eu não me engano, ele é de uma igreja pentecostal, Assembleia de Deus. Eu acredito que seja para esta igreja. E depois que Alejandro Bulhão pregou para ele, deu um estudo para ele, ele perguntou para a pessoa que tomou estudo com o Alejandro Bulhão, perguntou para ele assim: pastor, então quer dizer que esse tempo todo, que eu, há mais de 20, não sei quantos anos tinha, se você que ele era bem velho lá no meio pentecostal, esse tempo todo que eu estou no eu não sei falar essa palavra, no Pentecoste, vamos colocar, no Pentecoste, eu estava errado? Mas o que Alejandro Bulhão falou para ele? Não, em nenhum momento você estava errado.
Acontece que você hoje cresceu mais um pouquinho. Olha que mensagem maravilhosa. E se uma pessoa para dar uma resposta dessa, assim, bate pronto, você não sabe responder, né? Mas de bate pronto, a pessoa tem que estar com o Espírito de Deus. Senão você não sabe responder. Você cresceu mais um pouquinho. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que eu não estou dizendo que as igrejas aí, que não tem toda a luz que a igreja tem, está errada. Não. Elas vão crescendo paulatinamente através da luz que ela vai respondendo. Eles são fiéis naquilo que eles conhecem. Entendeu? E nós estamos aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a mensagem é justamente isso aí. Identificar as 10 maneiras de identificar a Igreja de Deus. E nós não temos dúvida que a Igreja de Deus é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como há várias divisões dentro da própria igreja cristã, muitos perguntam como podem as pessoas de coração sincero encontrar o caminho em meio a uma porção de filosofias e religiões. Como pode as pessoas ficar assim imerso nessa confusão? Sabe aqueles vídeos TikTok? Muitas deles são dancinhas, mas tem muitos desses vídeos que são interessantes. E um dos vídeos que às vezes me chama a atenção, eu não vou falar o nome, lógico, né? É de uma denominação cujo pastor principal, ele é muito criticado nas mídias sociais pelo fato de só falar em dinheiro, entendeu? O Deus, tanto é que o pessoal associa o tipo de mensagem que eles pregam, é uma mensagem associada ao Deus Mamon, né? Que é o Deus do dinheiro, né? Então as pessoas começam a chamar ele de falso profeta e falam que o cristianismo está deturbado e etc, etc, etc. Porém, mesmo nesta igreja, existem muitas pessoas sinceras, né, que estão confusas. E nós sabemos que a Babilônia é justamente isso. Só dentro do meio cristão, não estou falando de outras religiões, como o islamismo, o hinduísmo, entre outras, mas dentro do cristianismo, existe aí mais de 40 mil placas de igrejas espalhadas no mundo inteiro, usando a mesma Bíblia, dizendo que tem a verdade. E uma falando da outra, entendeu? Mal da outra, e falando que eles têm a verdade e que todas as outras igrejas estão erradas. E como identificar realmente será que a minha igreja realmente está certa? Porque se algum dia alguém chegar para mim, eu falo de outras igrejas, alguém de outra igreja chegar para mim e falar assim, Wilson, a sua igreja está errada por este motivo, e ele me convencer que a igreja dele está com a verdade, tem a verdade, e não a minha, baseado na Bíblia, com certeza eu saio da igreja adventista e vou para a igreja dele. Porque eu não estou aqui para seguir placas de igreja, eu estou aqui para seguir quem? Jesus Cristo. Então, baseado nisso, nós temos que ter convicção da nossa fé. Será que minha igreja adventista é a igreja certa mesmo? Ou faz parte de mais um movimento religioso dentro de 40 mil placas de igreja dizendo que tem a verdade? É por isso que nós estamos estudando esse tema, 10 maneiras de identificar a igreja de Deus. Então o tema de hoje pretende revelar a igreja que foi profetizada por Deus para os últimos dias. É por isso que nós estamos estudando o tema da lição da escola sabatina, né? Que é as 3 mensagens angélicas. As 3 mensagens angélicas. Aí nós vamos ler Apocalipse 14, do 6 a 12. Irmãos, eu vou ler aqui na íntegra, porque eu tenho até quanto tempo para pregar? Tem meio-dia? Então, tá bom. Eu vou ler aqui, aí os irmãos podem acompanhar aí, tá bom? Na Bíblia de vocês. Então, Apocalipse 14, do 6 ao 12.
E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se um outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações, ouviam da fúria da sua prostituição. Aí vem a terceira voz do terceiro anjo. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e da presença do Cordeiro, que a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso nem de dia nem de noite os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Irmãos, nós vimos aqui as três mensagens angélicas. Então, no fim da história do mundo, com a crescente exaltação do poder humano, é chegada a hora do juízo e a iminente volta de Jesus Cristo. Então, a mensagem do primeiro anjo está dizendo que o movimento, né, que leva a mensagem de Deus ao mundo, representado por esse anjo, né, ele prega sobre o juízo de Deus. O juízo de Deus, ele é eminente, ele está aqui no nosso meio, e começou em 1844, nós sabemos disso, a lição frisa muito bem disso, que é o juízo pré-advento, investigativo. Né? Se nós transportarmos a nossa mente lá para Gênesis, do passado, há 6 mil anos atrás, em Gênesis, o relato de Gênesis, mostra lá que houve uma investigação antes de Deus dar o veredito para Adão e Eva. Naquela conversa de Deus com Adão e Eva, houve uma investigação. Deus, dialogando com Adão e Eva, né? E depois eles se identificaram realmente o quão distante eles estão de Deus, a partir do momento que eles se revelaram que o motivo que levaram eles a pecar, desobedecendo assim uma ordem divina. Então Deus está enviando à humanidade uma poderosa mensagem simbolizada por 3 anjos, certo? Uma mensagem simbolizada por 3 anjos. Anjo significa, nós sabemos, irmãos, que anjo significa mensageiros, aqueles que levam a mensagem. Tem um anjo literal, e aqui no Apocalipse, o anjo aqui é simbolizando o povo de Deus. Então, voando pelo meio do céu, essa questão de voar é a urgência que essa mensagem tem que ser pregada para o mundo. O mundo jaz no maligno. Nós sabemos que o tempo do fim está próximo, né? E a urgência de pregar esta mensagem, ela é iminente, ela tem que ser pregada urgentemente. Então, por isso que Deus, ela quer certa urgência para a pregação do Evangelho. Nós não temos que deixar para amanhã, nós não temos que deixar para depois. Assim que nós recebemos essa mensagem, nós temos que pregar ao mundo que Jesus Cristo está voltando, e que um dia nós temos que prestar conta para Deus de tudo que nós fazemos por meio do corpo, quer seja boa, quer seja mal, até mesmo aquilo que está escondido, oculto, que ninguém sabe, mas Deus sabe, tudo aquilo vai ser julgado, né? E as pessoas andam aí despreocupadamente, achando que não vai ter que prestar conta para Deus das coisas que Ele faz. O tempo aqui nesse mundo é breve, a vida aqui ela é breve. 70 anos, se nós conseguimos a longevidade,
70 anos, 80, 90 anos, tem pessoas que chegam aos 100 ou um pouco mais, né? Isso aí, em comparação à eternidade, Deus, por ser eterno, isso aí é nada, é nada. O tempo aqui é muito breve, é muito curto. Hoje nós existimos, amanhã não existimos mais. Vai ser só uma lembrança lá na estante de uma foto de alguns familiares. Hoje nós estamos de passagem, então por isso que nós temos que pregar esta mensagem, para que as pessoas conheçam o que significa vida eterna, irmãos. Os egípcios se preocupavam com isso, tanto é que eles sepultavam seus mortos com seus pertences, achando que eles iriam ser eternizados na mumificação. Porém, nós vemos que hoje esses túmulos estão vandalizados e roubados e traficados por o mundo aí fora como múmias. E as pessoas colocaram até um apelido nessas múmias. Andando ali nos porões dos navios, no mercado negro, se de repente alguém da alfândega parasse, o que tinha ali o que tinha ali nos porões dos navios? A orientação não é múmias, é bacalhau secos. Hoje, os seres humanos, os egípcios do passado, os grandes faraós, não passam de bacalhau secos. Enquanto Moisés, que escolheu a fazer a vontade de Deus, está vivo. Será que nós vamos ser bacalhau secos? Não, imagina. Nós estamos aqui para a honra e glória do nosso Deus, porque Jesus já te deu a mim e a você a salvação. Você vai ser eterno. Você já vai ser, não, você já é eterno. Sabe por quê? Porque aquilo que eu falei na escola sabatina é uma justiça comunicada a você pelo que você faz. Porque uma vez que você aceitou Jesus, você foi justificado. E quando você é justificado, o pecado, as consequências do pecado não vai cair sobre você e nem sobre mim. Porque as consequências do pecado já caíram sobre alguém. Esse alguém é Jesus Cristo. Então, as consequências do pecado não vai cair sobre você. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Então você é eterno, porque você aceitou Jesus. Jesus te comunica a justiça dele a partir do momento que você vive em santificação. E a santificação é fazer a vontade de Deus. Mas ninguém faz a vontade de Deus por livre, assim, porque ele é bom. Nós fazemos a vontade de Deus porque Deus é bom. E é Deus que está ali nos capacitando a andar nos seus caminhos. Então, através desses 3 anjos, né, a mensagem ela é pregada. Através da pregação dessa mensagem, Deus desenha as características da igreja remanescente. Ela prega a todo mundo a mensagem da hora do juízo, como nós lemos lá em Apocalipse 14, 6 e 7. Nós acabamos de ler que o juízo ela é iminente. O juízo, ninguém vai ficar longe do juízo. Aí, quando a gente fala de juízo, muitas pessoas às vezes ficam assustadas, né? Tudo que é encoberto, tudo que a gente fez pelo meio do corpo, quer seja bom, quer seja mal, até mesmo pensamento, pecado do pensamento, nós pecamos, até pelo pensamento, não é verdade? Então, quando nós olhamos para os nossos defeitos de caráter, e nós olhamos para esta mensagem, nós ficamos aterrorizados. Como é que eu vou me justificar diante de um Deus tão puro, tão santo, sendo que eu sou um miserável pecador? Mas aí nós olhamos o que Jesus Cristo fez por nós. Lembra de Josué? Que o diabo estava ali acusando Josué e vendo, mostrando os defeitos de Josué. Aí Deus tirou as vestes sujas de Josué
e colocou nele as vestiduras da justiça de Cristo. E o inimigo foi repreendido. O pecado, ele nos assedia, é verdade, está nos assediando a cada momento. Nós caímos, nós tropeçamos, mas existe um advogado lá no céu intercedendo por nós, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O pecado na vida do crente não pode ser uma coisa assim, repetitiva, acariciado. O pecado na vida do crente, ele é um acidente, que ninguém é perfeito. Uma vez que você cai, você levanta, mas para você levantar, você precisa pegar na mão daquele que está com a mão já estendida para você e tirar você daquela situação. E no dia do juízo, a nossa salvação vai ser vindicada. Nós não temos que temer o juízo, mas quem deve temer o juízo é aquele que recusaram a Jesus Cristo. E é por isso que nós temos que falar sobre o juízo. Essa mensagem tem 5 características. Ela leva o evangelho a toda nação, tribo e língua e povo. Não se trata da atividade de uma denominação fundada por homens, mas de um movimento comissionado por Deus em cumprimento da profecia bíblica. A igreja adventista, irmãos, ela não surgiu porque um pastor brigou, quer dizer, um membro brigou na igreja, ou um outro pastor brigou na sua denominação, e por causa desse desentendimento, ele foi e fundou sua própria igreja, como existem muitas igrejas que foi fundadas assim. Um pastor, ele brigou lá com outro e fundou a sua própria igreja. Ou de repente surgiu na mente de alguém fundar uma igreja, e ali aquele movimento foi crescendo e hoje existe uma igreja bem conhecida mundial. Não, a igreja adventista, ela nasceu na mente de Deus. É o povo remanescente. Porque as características da igreja, de uma igreja verdadeira, ela não se determina por uma placa, ela determina no que ela faz. Se ela é verdadeira, ela tem que cumprir os requisitos dos mandamentos de Deus. Porque se alguma prática dentro daquela igreja não está de acordo com a palavra de Deus, ela não pode ser a igreja de Deus. Então, e uma das características da igreja de Deus é levar a mensagem da palavra de Deus para as pessoas. Ela não guarda para si. Nós não somos como os monges tibetanos, que ficam ali nos montes ali se autopurificando, não. O propósito de nós nos santificar, que não é solidão, é solitude, né? Interessante que eu estava no pequeno grupo ontem, explicando a diferença de solitude com solidão, né? A solitude, ela tem um propósito. A solitude é quando você é aquilo que Jesus Cristo fez no deserto da tentação, onde ele foi levado 40 dias e 40 noites para ficar ali, sabe? Em comunhão com Deus. Estava ali como se estivesse recarregando as baterias. Jesus Cristo 100% humano e 100% divino. Ele não usava o divino para beneficiar a si próprio. Como divino, ele fazia milagres. Como humano, ele tinha que salvar os seres humanos. Ele sentia as dores dos seres humanos, as tristezas, né? Jesus Cristo se angustiava. Jesus Cristo sentia fome, sentia sede, como nós. Ele era 100% humano. E como humano, ele teria que salvar os seres humanos. E ele ficou ali 40 dias e 40 noites em jejum, na solitude, preparando-se nesses 40 dias para fazer aquilo que ele foi comissionado a fazer: salvar os seres humanos. E ele fazia isso sempre, toda vez que ele ia tomar uma atitude, tomar uma decisão importante, como escolher os 12 discípulos. Ele sempre se isolava e buscava a Deus, para que Deus desse a ele sabedoria e poder para ele cumprir, saber escolher as pessoas, os discípulos. E graças à escolha de Cristo, uma escolha verdadeira, certa, hoje existe o cristianismo. Então, ela chama homens para temerem a Deus.
Certamente tal mensagem é muito necessária hoje, pois o mundo tem esquecido de Deus e dos seus mandamentos. Lá em Eclesiastes 12, versículo 3, endossa esta mensagem, que guardar os mandamentos de Deus é um dever de todo judeu. Está escrito judeu lá? Não, de todo o homem. De todo homem. Enquanto existir homem nessa terra, desde o tempo de Adão e Eva até a breve volta de Jesus Cristo na sua segunda vinda, é dever de todo homem guardar os mandamentos de Deus. Esta mensagem, ela tem que ser proclamada pela igreja de Deus. Ela chama o homem para darem glória a Deus. Então nós demos glória a Deus quando o confessamos. Se a gente for lá em Josué 7, versículo 19, endossa também essa mensagem. Os irmãos podem acompanhar aí nas suas Bíblias. Cristo é glorificado em seus santos. Está em 2 Tessalonicenses 1, versículo 10. Nós glorificamos a Deus através do nosso testemunho, confessando que Deus é o único Deus. Não existe outro Deus. Nunca existiu e nunca existirá outro Deus. Deus é o Todo-Poderoso, onisciente, onipresente. Ele é um Deus de amor. A essência de Deus é o amor. É por isso que Ele fez os anjos, eu e você, todos os seres humanos, seres livres, para tomar decisões. Se serve a Ele ou não serve. Qual o problema de comer um fruto? Tem algum problema comer um fruto? Mas Deus falou assim: desse fruto não comereis. Para Adão e para Eva. Aquele fruto eu não deveria comer. Não porque o fruto tinha alguma coisa especial. Não. Porque Deus falou que aquele fruto não era para comer. Deus falou assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. O que tem de especial no sétimo dia? O que tem de especial? Qual a diferença do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto e do sétimo dia? São dias normais de 24 horas. Mas Deus pediu para santificar o primeiro, para guardar o primeiro. Foi o segundo? Foi o terceiro? Foi o quarto? Foi o quinto? Foi o sexto? Não. Deus pediu para guardar o sétimo. É a obediência a Deus. É entender que Deus tem a última palavra. Glorificar a Deus é isso. Temer a Deus é isso. Temer a Deus era entender que Deus tem a última palavra. As minhas emoções podem me levar para outro lugar. Sabe? A opinião humana pode levar-nos para outro lugar. Mas a palavra de Deus, a mesma que deu vida a nós, que criou o humano, que criou o planeta Terra, que criou todo o universo somente com a sua palavra. Olha que poder que palavra tem. Aquela palavra que falou assim: Lázaro, sai do túmulo. Porque se não tivesse falado Lázaro, todos aqueles defuntos sairiam do túmulo. Porque o poder de Deus tem muito, é muito grande. E tem que falar Lázaro, para que só Lázaro pudesse ressuscitar. A palavra de Deus tem poder. E a partir do momento que nós entendemos que a palavra de Deus tem que ser norma de regra em prática e fé da nossa vida, nós com certeza nós estaremos glorificando o nome de Deus. Esta mensagem nós temos que pregar. Ela anuncia a obra do juízo de Deus, como nós estávamos falando. Isso não pode ser feito a menos que o tempo do julgamento seja conhecido. Então, o juízo investigativo, nós estamos comentando sobre isso, simbolizado pela purificação do santuário, começou no céu em 1844. E nessa época,
Deus teve um povo disperso a pregar esta mensagem. Todo o mundo precisa ser atingido. E hoje esta mensagem está sendo proclamada em mais de 700 línguas e dialetos, e impressa em mais de 200 línguas. Então o juízo é um assunto sério e solene. A lei de Deus é a norma de juízo e Jesus Cristo é o nosso advogado. Olha só quanta responsabilidade tem o povo de Deus, irmãos. A profecia das 2.300 tardes e manhãs, que a lição está frisando aqui, profetizado por Daniel, ela começou com a ordem da restauração do templo de Jerusalém. E essa ordem partiu por Artaxerxes no ano 400, quem pode me recordar aqui? 457 a.C. Que aqui não está escrito aqui, para me recordar. 457 a.C. E se for a contagem de lá para cá, dá 1844. E entanto, um povo foi levantado na época em que Guilherme Mille, ele estudando essa profecia, entendeu na cabeça dele, Guilherme Mille, que Jesus Cristo, que o santuário seria purificado, né? Em 1844, que Jesus Cristo iria voltar nesta data, em 1844, mas a Bíblia nunca falou que um dia Jesus Cristo ia voltar. O próprio Jesus Cristo falou que nenhum homem sabe o dia da volta, nem o próprio Filho do Homem saberia o dia certo da volta de Jesus Cristo. Mas Guilherme Miller colocou na cabeça dele, pela essa profecia de 1844, que Jesus Cristo ia voltar, quer dizer, das 2:30 da manhã, que Jesus Cristo ia voltar em 1844. E foi uma grande decepção. Pessoas de denominações várias, a igreja adventista não existia naquela época, pessoas de denominações várias vieram ouvir a mensagem de Guilherme Miller, e quando Jesus Cristo não voltou nesse dia, foi uma grande decepção. E ali surgiu vários movimentos dessa decepção. Nós sabemos que desse movimento surgiu a igreja adventista também. 5 pessoas, eles começaram a estudar novamente essa profecia, e entendeu que o santuário que seria purificado não seria a terra, que é a volta de Jesus Cristo, seria o santuário celestial lá no céu. Detalhes desse assunto, não dá tempo de a gente pregar aqui, irmãos, mas é bom a gente estudar sobre esse detalhe. E foi aí que surgiu a igreja adventista. E lá também surgiu o movimento das mensagens, das batidas, né? Lá nos Estados Unidos, que surgiu o Espiritismo, né? E depois surgiu também os Testemunhos de Jeová, foi naquele movimento, e tantos outros movimentos surgiu ali, sabe? Surgiu a igreja de Deus ali, mas o inimigo também fez alguns movimentos ali para como diz assim, rivalizar com a mensagem de Deus. O inimigo não dá ponto sem nó. Então ela apresenta a mensagem da queda de Babilônia. Apocalipse 14, versículo 8. Esta Babilônia mística que perseguiu os santos. Nós sabemos o que aconteceu com os santos na Idade Média, né? Irmãos, qual foi o movimento religioso que, junto com o Estado, conseguiu... Não responda, tá? Só fica na mente de vocês, tá? Que na Idade Média perseguiu os santos. Nós sabemos o grande movimento, a igreja dominante da época, sabe? Lá está profetizado em Apocalipse 17, 5 e 6. Babilônia é chamada a grande, a mãe das meretrizes, a abominação da terra. Apocalipse 14, versículo 8, 17, 5 e 18. Eu estou só falando aqui os textos, irmãos, para os irmãos aí anotando aí, para a gente ganhar tempo, tá? Mas os textos estão aqui. A Babilônia mística é o poder que surgiu de Roma, tá vendo? Surgiu de Roma e usou o cristianismo para disfarçar seus reais propósitos. O que aconteceu com
com a igreja apostólica, irmãos, nesse tempo, a igreja apostólica guardava o domingo, a igreja apostólica nesse tempo, guardava o sábado. Mas por que de repente Constantino, o imperador romano, de repente ele se converte, entre aspas, ao cristianismo, e ele começa a ter protagonismo dentro da igreja, trazendo o paganismo, que ele era adorador do Deus Sol, para dentro da igreja, e a igreja vai e aceita, porque a igreja, dentro da Idade Média, durante a Idade Média, ela foi muito perseguida, não existia liberdade religiosa, as pessoas eram levadas para as fogueiras, para os coliseus romanos, essas pessoas eram destruídas. A partir do momento que confessava, se a pessoa tivesse descobrido, se essas pessoas tivessem descoberto que existia algum texto bíblico ali entre eles, ele seria preso e seria morto. Mas aí veio Constantino e proclamou um edito, que chama o Edito de Milão, onde dava a liberdade religiosa para todas as igrejas, para cultuar o seu Deus da maneira que eles quiserem. E graças a esse movimento, a igreja primitiva, ela aceitou os dogmas pagãos entrar dentro da igreja. E aí começou a guardar o domingo em homenagem a Deus, em homenagem a Constantino. E dali para frente houve a reforma religiosa, porém eles reformaram muita coisa, mas essa reforma não foi feita, que é a guarda do domingo em detrimento do sábado. E todas as igrejas que saíram dessa reforma, por Martinho Lutero, infelizmente passaram a continuaram guardando o domingo proclamado por Constantino. Esta mensagem precisa ser pregada. A igreja adventista, ela guarda quantos mandamentos, irmãos? 10. Se você for em Êxodo 20, está escrito lá os 10 mandamentos. Não terá outros deuses diante de mim. As igrejas protestantes por aí pregam esta mensagem também. Não fazer para ti imagem de escultura. A igreja protestante também prega esta mensagem. Também diz lá no terceiro mandamento, para que nós não possamos, irmãos, tomar o nome de Deus em vão. As igrejas protestantes pregam esta mensagem. Porém, o quarto mandamento, as igrejas protestantes pulam essa parte, porque não interessa, porque não é conveniente. Hoje em dia o inimigo trabalhou tanto nesse dia, tanto, que se você resolver fazer a vontade de Deus, nós vemos aqui o provar e vete, você perde o seu emprego. Então, a partir do momento que você fala assim para o seu patrão que você precisa guardar o sábado, o seu patrão manda você para onde? Para a rua. E como sustentar filhos? Como sustentar sua esposa? Como pagar o boleto que está para vencer? Sendo que você precisa daquele emprego? Aí você é provado a sua fé. Você conheceu a mensagem. Mas me colocou tanta dificuldade nesse dia que é mais conveniente eu ir para outra igreja. Então, irmãos, é bom a gente pregar esta mensagem. Doa a quem doer. A mensagem, a reforma nas nossas vidas, ela é necessária. A própria palavra reforma, ela não é muito aceita pelos seres humanos. Porque os seres humanos, irmãos, ele não gosta de sair da sua zona de conforto. Eu e você, nós estamos bem do jeito que estamos. Eu estou no meu emprego, sossegado, ganhando o meu salário de 7 a 10 mil reais por mês. Estou ganhando as minhas promoções a cada tempo. Aí, eu tenho que guardar o sábado. Aí chega o patrão, olha, eu recebi uma mensagem, eu achei interessante que ela é bíblica e preciso guardar o sábado. Aí o patrão fala assim, ou você fica aqui com a gente, trabalhando como os outros, ou você está fora. Aí você pensa em muitas coisas, né? Mas o salmista, ele revela para mim e para você, e sempre revelou para o povo do passado, né? O salmista Davi, que ele nunca viu um justo a mendigar o pão. Salmo 23.
Está dizendo que o Senhor é meu pastor e de nada me tenho falta. O Senhor, Ele é meu pastor. Isso é o essencial para a minha vida. O Senhor é o meu pastor. E se eu tenho Ele como meu pastor, não importa se eu vou perder o emprego. Perdi o emprego, mas não perdi a minha salvação. E foi com esse pensamento que Moisés falou assim: olha, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Quando ele teve que escolher entre o trono de ser o próximo faraó, ou ser simplesmente um nômade no deserto, vagueando e sendo cuidador de ovelhas. Sabe? Moisés escolheu a melhor parte. Ele não compartilhou esse breve momento que o pecado nos dá, essas glórias que o pecado nos dá, porque isso é passageiro. Moisés, ele está no céu, usando a eternidade. Esta mensagem é muito importante. Todas as nações se embriagaram com o seu vinho. E nós sabemos que o vinho em profecia, irmão, significa o quê? Mensagens erradas, mensagens que não é bíblicas, que não é de Deus. Babilônia mística segura um copo de ouro. Em Apocalipse 17, versículo 4, afirma isso. Então a antiga Babilônia assemelhava-se a um copo de ouro. Lá está em Jeremias 51, versículo 7. Multidões têm bebido do vinho das falsas doutrinas, que é esse vinho. Quando as professas religiões cristãs colocam de lado a autoridade da palavra de Deus e aceitam a tradição e as leis feitas pelos homens, passam a ser filhas de Babilônia, escolhendo deliberadamente beber do seu copo. Praticamente, irmãos, todo mundo vai adorá-la. Praticamente todo mundo. É por isso que a palavra de Deus fala que o caminho largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E a grande maioria das pessoas vão passar por este caminho. Isso não é preocupante, irmãos? A grande maioria, quantas pessoas já nasceram nesse mundo? Nós não sabemos, mas nós podemos ter uma noção, baseado nas gerações, desde Adão e Eva até nós, que ultrapassa 200 bilhões de pessoas. Agora imagina 200 bilhões de pessoas ou mais, ou talvez um pouquinho menos, mas eu acredito que seja mais de 200 bilhões. A grande maioria dessas pessoas passando pelo caminho largo, o caminho da perdição. A Bíblia não seria a palavra de Deus se ela fosse uma linguagem fantasiosa. Ela é a palavra de Deus e ela fala a verdade. A Bíblia não esconde nada. Se está dizendo lá que a grande maioria vai se perder, é porque vai se perder. E fala que o caminho estreito, poucas pessoas passarão por elas. Por isso que nós temos que abrir mão do pecado que tenazmente vem nos assediando, irmãos. Nós nascemos com o vírus, o câncer do pecado no nosso DNA. E se a gente não tomar conta, não vigiar, nós estaremos pecando deliberadamente como as outras pessoas. É por isso que nós temos que orar. Jesus Cristo orava. Todos os momentos Jesus Cristo orava para cumprir sua missão. Ele suou gotas de sangue lá no Monte das Oliveiras, porque os pecados da humanidade estavam sobre ele. E ele carecia da oração dos discípulos que estavam ali com ele, que vigiassem com ele. A serva do Senhor diz que se Jesus tivesse presenciado os discípulos velando com ele ali no Monte das Oliveiras, ele seria confortável, porque Jesus Cristo ele carecia da oração intercessória, além da oração dele, para cumprir a sua missão em nós. O inimigo ele quer destruir a mim e a você e todos no mundo aí. E é por isso que nós temos que vigiar e orar. E a maneira de nós fazermos isso é pregar o Evangelho.
Nós somos os anjos de Deus para anunciar a mensagem para o mundo que estão perecendo aí. Ou seja, praticamente todo mundo vai adorá-la. Ela está fadada a uma queda final. Ela quem? Babilônia. Lá em Apocalipse 18, 7 e 8. Até mesmo os poderes da terra finalmente a odiarão. Ela vai enganar muita gente. Ela vai enganar muita gente. Mas o dia que a ficha cair para esse povo, Babilônia vai ser desmascarada e vai cair. Essa mensagem nós temos que pregar. Da mesma forma que Babilônia literal caiu, irmãos. Quando os reis persas lá, Ciro e Dario desviou o rio Eufrates, que passava debaixo de Babilônia, da cidade de Babilônia, no tempo de Nabucodonosor. Da mesma forma, Babilônia mística, ela vai cair. A igreja verdadeira, ela adverte contra a imagem e o sinal da besta. Lá em Apocalipse 14, 9 e 10, confirma essa realidade. Ela adverte contra receber o sinal da besta. A marca da besta, ou a guarda do domingo, quer dizer, a marca da besta, ou a guarda do domingo, terá o apoio das leis civis, mas Deus está advertindo os homens, e chamando esses mesmos à adoração ao Criador. Desobedecer a Deus é guardar o domingo? Obedecer a Deus é guardar o sábado? Repito a pergunta. O que há de errado em guardar outro dia? Primeiro dia? Todos os dias não são santos? Todos os dias não são de Deus? Por que tem que ser o sábado? E da mesma forma eu repito, porque Deus não falou que era o primeiro dia, não falou que era o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, nem o sexto. Deus falou que é o sétimo, e o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias, olha Deus falando, 6 dias trabalharás, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem tu, e nem também você deve comissionar outras pessoas para fazer essa obra por você. Parafraseando o que está escrito lá. Então é por isso que ele trabalhou em cima do domingo do sábado. E hoje o domingo é o dia mais guardado. Ela adverte quanto à ira de Deus. A igreja de Deus, ela adverte quanto à ira de Deus sobre os que não aceitam a sua advertência. Apocalipse 14, 9 e 10. Apocalipse 15, 1 e 6. Outra coisa, irmãos, ela conclama a adoração ao Criador em vez da besta e a sua imagem. Deus previa a época exata em que seu povo deveria surgir. Não apenas o sábado como sinal do Criador tinha sido posto de lado séculos antes, mas nos últimos dias a teoria da evolução estaria amplamente difundida, negando a criação como uma série de atos específicos de Deus no prazo de 6 dias. A observância do sábado é, por esta razão, o sinal daqueles que creem, servem e adoram ao Criador. Nós sabemos que a teoria da evolução também é uma religião fundada por Satanás, que foi na mente de um cientista maluco, Charles Darwin, que na cabeça dele as espécies evoluíram ao longo de milhões e milhões de anos. E essas teorias aí está sendo difundida até mesmo nas religiões cristãs. Uma religião, a maior de todas as religiões, em número de pessoas, está falando que a criação em 6 dias não é em 24 horas. Aquilo lá é simbólico. Cada dia simboliza alguns milhares de anos. Cada dia. É como se Deus fosse um Deus assim, fraquinho, sabe? Ele é poderoso, mas não é tão poderoso. Ele não tem tanto poder a ponto de criar
a luz em um só dia de 24 horas. Não, imagina. Será que Deus não tem poder para criar a luz em um dia, 24 horas? Tem que ser milhares de anos. É isso que essa religião está pregando. Falando que Charles Darwin tem razão. E se Deus realmente criou os 6 dias, a criação foi em 6 dias literais, quer dizer, não foi em 6 dias literais, e aí? Tá certo. Se essa teoria está certa, onde está a morte de Cristo? Aí houve pecado? Houve pecado? Houve queda? Precisa de um Salvador? Se não houve pecado, então não precisa de um Salvador. Gente, a palavra de Deus, ela é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Esse mundo está em trevas. E esse mundo é um grande labirinto, onde você começa a entrar nele, e se você não tiver alguém que conhece ali os caminhos para você sair daquele labirinto, você vai ficar preso ali por toda a eternidade. E o mapa para sair desse labirinto do pecado, escuridão, irmãos, é a palavra de Deus. Ou a gente aceita Deus como o nosso guia, a palavra de Deus como nosso guia, ou nós estamos perdidos. Ou seja, resumindo, o evolucionismo é uma religião para quem quer pecar deliberadamente sem que tenha satisfação para ninguém. Evolucionismo é uma religião criadora, é uma fábrica criadora de ateus. E hoje os grandes cientistas são ateus por causa desse movimento. Então ela guarda os mandamentos de Deus, ela guarda e exalta a fé em Jesus. Quando o homem nega a criação, ele naturalmente nega a queda do homem, e assim a lei de Deus é também colocada de lado. Se o homem não foi criado, não houve queda, ele não precisa do sangue expiatório de Cristo. A mensagem de Deus hoje é chamar o homem para reconhecer a criação, a lei de Deus, o sábado e a cruz de Cristo. O povo remanescente de Deus proclama estas importantes doutrinas, apegando-se à fé em Cristo, o Criador, o Legislador e o Redentor. Olha só a grande responsabilidade do povo de Deus. Ela crê no espírito de profecia e a possui. Lá em Apocalipse 12, 17 e Apocalipse 19, 20, fala que o espírito de profecia, que a fé em Jesus é o espírito de profecia que já foi determinado na pessoa de Ellen Gold White, como a profetisa da igreja adventista. Ela crê. Aqueles que são fiéis a Deus passam por uma grande prova, mas também recebem uma grande recompensa. O inimigo está irado contra essa igreja. E se nós não atentarmos, nós vamos ser mais um que vai ser sacudido. Essa igreja está sendo sacudida. A palha vai embora e são os grãos que ficam. E é por isso que nós temos que nos atentar, defender a nossa doutrina com unhas e dentes, entender que essas doutrinas não saiu da cabeça de um ser humano revoltado com a igreja anterior, mas sim da cabeça do próprio Deus. E as pessoas estão aqui, e nós estamos aqui com essa responsabilidade, a invés de revoltar contra os livros da igreja, se revoltar contra a doutrina, nós possamos defendê-las com unhas e dentes. Nem para isso nós temos que perder a nossa própria vida, como aconteceu com os mártires do passado. Ela crê no espírito de profecia, como eu já li aqui. Ela resistirá às acusações, escárnios e perseguição. Apocalipse 12, versículo 11. Aqueles que são fiéis a Deus passam por uma grande prova, mas também recebem uma grande recompensa. Tinha ali. Ela entende a ordem de Deus para sair da Babilônia. Apocalipse 1, do 1 ao 4 e 18, 4. Lá está dizendo lá que o povo de Deus está espalhado em todas as religiões. E que quando esse povo ouvir esta mensagem, eles vão talvez
não vão receber, não vão sair de imediato, mas eles vão meditar, vão mastigar essa palavra, e eles vão sair de lá, porque eles não aceitam mentira, eles querem a verdade, porque só a verdade liberta. Deus é a verdade, Jesus é a verdade. Deus está chamando o seu povo para sair da confusão das falsas doutrinas. Milhares estão vindo de todas as partes do mundo. Eles vêm porque Deus os está chamando, e eles ouvem a voz. Eles abandonam os caminhos deste mundo, deixam de lado o orgulho e a vaidade, abandonam toda a impureza e buscam Jesus para a salvação. Então, por sua graça, eles guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Só para terminar, irmãos, a igreja de Deus, aguardará e anunciará a volta de Cristo. Apocalipse 14, do 12 a 15. Enquanto prega a mensagem de Deus, esta igreja continua a esperar o retorno de Jesus Cristo. Daí adventista, vem de advir. Quem é que está a advir? Jesus. Então, quem aguarda a volta de Jesus é adventista. E quem guarda os 10 mandamentos, inclusive o 4, é adventista do 7º dia. A maioria dos leais seguidores de Deus ainda estão em outros apriscos, vivendo conforme o conhecimento espiritual que tem. O apelo do Senhor é: sai dela, povo meu. Você é povo de Deus, que está em outra denominação. Você é povo de Deus. Estuda mais a palavra de Deus e vocês verão que vocês têm muito a crescer na vida espiritual de vocês. Não estão errados, mas precisa crescer um pouquinho mais. Nós também estamos a cada dia crescendo, cada vez mais, estudando as Sagradas Escrituras. É por isso que temos muito a testemunhar. Deus abençoe esta igreja, aqui do Vila Isabel, cada membro, cada família que é representada. Abençoe, de certa forma, que nós possamos estar cheios do Espírito de Deus, a cumprir a nossa missão como igreja nesse mundo. Em nome de Jesus.